Olá, que a bênção, a graça de Deus seja sobre a sua vida, sua casa e sua família. Uma palavra de Deus para nós, Provérbios capítulo 6, versículos 6 ao 11, a Bíblia fala especificamente sobre o trabalho da formiga. A formiga tem muito a nos ensinar. Provérbios capítulo 6, versículo 6 diz assim a palavra: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Meu irmão, minha irmã, a preguiça é condenada por Deus. Precisamos reagir, levantar, ocupar a nossa mente, o nosso coração e o nosso tempo com a obra de Deus e com os trabalhos da vida no dia a dia. A mão preguiçosa empobrece o homem, porém a mão dos diligentes enriquece. Provérbios capítulo 10, versículo 4. A mão preguiçosa, o preguiçoso, o sem reação, o sem iniciativa, vai ficar cada dia mais pobre. Mas aquele que reage, aquele que é ágil, diligente, vai procurar as suas oportunidades. A Bíblia diz que esse enriquece. A Bíblia nos mostra que a preguiça conduz à pobreza e ao fracasso. Interessante que estou me lembrando que um dia, quando pastoreava na cidade de Araxá, uma irmã muito aflita, desesperada, pediu uma visita para conversar um pouco. E quando cheguei na casa dessa irmã, ela estava muito aflita, desesperada, sem saber o que fazer. Por um momento, eu também fiquei sem resposta, mas em oração, em espírito, pedindo a Deus uma palavra, uma orientação para dar àquela irmã. De repente, olhei para o chão e vi uma formiga com uma grande folha carregando. E qual é a história? Ela começava a caminhar, a folha era muito grande, caía, ela tornava a pegar, dava mais 2 passos, a folha caía, ela tornava a pegar, dava mais 3 passos, a folha caía, e entre cair, levantar, cair, pegar a folha de novo, cair, ela chegaria ao seu destino, que era a sua casa, a sua toca. Então, naquela hora, Deus falou comigo que a vida do crente muitas vezes é igual àquela formiga. Carregamos um peso difícil, pesado, às vezes insuportável aos olhos humanos, mas não podemos parar, não podemos desanimar, não podemos cruzar os braços, não podemos entrar num quarto, nos isolar e ficar deitado o dia inteiro, noite inteira, achando que isso trará solução aos problemas e necessidades da nossa vida. Então Deus falou comigo acerca daquela formiga. Diga a ela para ser perseverante como aquela formiga, porque é uma batalha muito grande para aquela formiga chegar com aquela folha lá na sua casa. Mas ela vai chegar. Entre cair, levantar, ela vai chegar. Então diga à minha serva para ela ser forte, perseverante, porque eu vou ajudá-la. E entre lutas e tribulações, alegrias e tristeza, escassez e abundância, eu ajudarei a chegar. Então aprendemos uma lição tremenda com a formiga naquele dia. Deus valoriza o esforço, a diligência e a responsabilidade. Está difícil, irmão, para todos, mas seja esforçado, seja diligente,
seja alguém que tenha iniciativa e tenha responsabilidade. Ainda que o que foi colocado nas suas mãos ou confiado seja pequeno, seja pouco, mas tenha responsabilidade, porque através desse pouco, Deus pode fazer muito. E como pode? Ele é o Deus que multiplica farinha, peixe, azeite e continua a multiplicar. Deus espera que sejamos trabalhadores. Deus espera que sejamos diligentes. Tenhamos responsabilidades, ainda que seja nas pequenas tarefas, nas mínimas tarefas. Então tenha isso, porque Deus está nos assistindo, nos contemplando. O exemplo da formiga, biblicamente, Provérbios capítulo 6, versículo 6 ao 8. A qual, não tendo chefe nem oficial, nem dominador, prepara no verão seu pão. Você sabia que a formiga, ela não tem chefe, ela não tem dominador sobre ela, e ela não tem oficial sobre ela? E nem por isso ela se entrega à preguiça. E nem por isso ela não tem responsabilidade com as suas obrigações. E nem por isso ela descuida do compromisso de mantê-las vivas. Porque elas trabalham no verão, pegando comida, pegando folhas, trabalha dia e noite, estocando, para que quando chegar outros tempos de chuva e outros tempos, ela tem comida em armazenamento suficiente para sustentar toda a sua casa. Aprendamos com as formigas. Às vezes, nós sabemos o que fazer, pelo instinto. Nós sabemos a decisão tomar pela palavra. Às vezes não precisa nem ficar um líder cutucando dia e noite, cutucando, porque se formos temente a Deus, vivermos uma vida de oração, uma vida de diligência, nós saberemos muito o que fazer. Pois bem, meu irmão, a formiga é ativa, organizada e trabalha com previsão. Saia da inércia, saia do negativismo. Eu não faço isso porque não vai dar certo. Eu não vou fazer isso porque eu não vou dar conta. Eu não vou fazer isso porque eu não vou conseguir. Meu irmão, repreenda isso da sua vida em nome de Jesus. Peça a Deus graça, sabedoria, força e seja ativo. Passa a ser atuante. E as formigas são organizadas. Às vezes, nossa vida vira um ciclo de desorganização. Nosso ministério, nosso casamento, nossa família ou nosso trabalho. Meu irmão, minha irmã, Deus não opera na desorganização. O reino desorganizado é o do diabo, o de Deus é organizado. Um casamento desorganizado, tudo fora de hora, tudo em desencontro, tudo aos tranque e barranco, ele vai ter muita dificuldade para se manter. Um trabalho, uma empresa desorganizada, dificilmente ela vai romper. Um ministério desorganizado, uma vida desorganizada. Aprendamos com as formigas. Embora não tenham líder, não tenham chefe, embora elas não tenham um dominador, mas elas são organizadas e trabalham com previsão. Se você está ganhando bem hoje, guarde o dinheirinho ali, porque se chegar o dia mau, você tem uma reservinha para
segurar até a próxima provisão ou emprego. Mesmo sem supervisão, elas cumprem a sua missão. Meu irmão, minha irmã obreiro, nós temos uma missão dada por Deus: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Isso é missão do pastor, missão do evangelista, presbítero, diácono, cooperador, membro da igreja em geral. Não espere seus líderes o mandar pregar a palavra, evangelizar. Não espere os seus pastores o enviar, porque a Bíblia diz que, mesmo sem supervisão, elas cumprem a sua missão. Então vá falar de Jesus, vá pregar o evangelho, vá trabalhar para cuidar da sua casa e da sua família, vá dar um jeito, porque Deus vai te abençoar. Devemos aprender com a natureza a importância da iniciativa e do trabalho constante. Meu irmão, você que é casado, você não pode trabalhar 6 meses, ficar 6 meses parado. Você vai arrumar problema. Você não pode começar a trabalhar numa empresa, daqui 3 meses você está pedindo conta. Você vai arrumar problema se você é casado. Você vai arrumar dificuldade, porque a luz, a água, a internet, a gasolina do seu carro, a vivência do dia a dia vai exigir o mínimo de recursos para você manter isso. Então deixa de preguiça, deixa de ser embondeiro, deixa de ser sossegado, morcego, e vá trabalhar para que Deus abençoe sua vida e a sua casa. A preguiça traz prejuízo espiritual e material. Provérbios 24, versículo 30 ao 34. O campo do preguiçoso está coberto de espinhos. A falta de ação sobre espaço para a destruição. O descuido com a vida espiritual e o trabalho leva ao declínio. Assim como um campo abandonado, uma vida sem ação espiritual se torna improdutiva. Está cheio de crente, líderes, pastores preguiçosos, nem oram mais, mal vão à igreja. Falar de Jesus, muitos nem sabem o que é isso mais, mas repreenda a preguiça e reaja na sua vida espiritual também. Deus recompensa o fiel. Mateus 25, 21, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então aquele que é fiel no pouco, no pequeno, Deus te confiará as grandes também. Os servos diligentes recebem honra e mais responsabilidade. Deus não premia a inércia, mas sim a fidelidade e a ação. Nosso trabalho fiel é visto por Deus e recompensado no tempo certo. Então Deus não premia a inércia. Deus não premia o preguiçoso. Deus não premia a preguiça. Seja fiel, levanta, vá fazer alguma coisa para Deus e para você, para Deus e para a sua família. Deus não se agrada da preguiça, pois ela é inimiga da produtividade, da fé ativa e da excelência cristã. O cristão deve ser exemplo de dedicação, tanto no trabalho quanto na vida espiritual, meu irmão. A diligência honra a Deus e abre caminhos de bênção. Repreenda a preguiça da sua vida e o desânimo. Levante-se e vai fazer alguma coisa e Deus vai te abençoar. Deus te abençoe.